Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Ata Diurna, podcast do Página 1. Habitualmente tem sido feito aqui comigo, Elizabeth Tavares, jornalista, e o Pedro Almeida Vieira, jornalista e diretor do Página 1. Hoje trazemos aqui para debater temas da atualidade, como é habitual. Os temas que escolhemos para hoje são a criação de um novo partido nos Estados Unidos, pela mão de Elon Musk, o Partido da América. Também o tema da mortalidade em excesso na altura desta onda de calor. Naturalmente vamos também falar aqui sobre a tragédia que se abateu sobre a família de Diogo Jota e André Silva e finalmente também aqui no desporto a nova vitória de Djokovic num jogo em Wimbledon. Pedro, queres começar por que tema é que vamos arrancar aqui hoje? Talvez pelo calor. Vamos começar pelo calor, até porque tenho aqui alguns dados muito curiosos. Desta vez não é uma onda de calor, tecnicamente falando, porque aí exige-se que se prolongue por 5 dias acima de 5 graus da média climatológica. E nós não tivemos isso agora nesta vaga de calor. De qualquer modo, foi muito interessante que a comunicação social e até com a informação da Direção-Geral de Saúde tivesse vindo falar num número de mortes, num alegado excesso de mortes, e o valor que eles apontam é cerca de 85 mortos, ou 89 mortos, tenho a impressão, é mais ou menos esse o valor, não é? O valor que eu vi em algumas notícias, nomeadamente uma da Lusa, foi de 69 óbitos, exatamente, sim, com a maioria, portanto isto eram 69 óbitos em excesso desde 28 de junho, sendo que a maioria era de pessoas com mais de 85 anos. Pronto, aliás, num anterior Ata Diurna já eu tinha alertado para que o valor do indicador Ícaros estava um bocadinho acima daquilo, e portanto era expectável que viesse a haver um risco de mortalidade em excesso. De qualquer modo, este número de 69, ou mesmo que 80, num determinado período de uma semana, não sei se era uma semana, não me parece um valor assim tão excessivo quanto isso, e para além do mais, quando se apresenta análise deste género, tem que se fazer isto com algum rigor. No caso da Direção-Geral da Saúde, tem a obrigação de fazer isto com rigor, portanto, analisar isto em termos de variância da média esperada, de avaliar a significância estatística com intervalos de confiança, e isso não me parece que foi feito. De qualquer modo... Aliás, eram dados, segundo as notícias que li, eram dados preliminares, dados avançados pela DGS à agência Lusa. Não, preliminares é assim. Depois são publicados em todos os órgãos de comunicação Quem não está habituado a isto, ou ainda concedo agora, uma autoridade de saúde, como é a Direção-Geral da Saúde, às vezes apetece-me só tratar aquela gente ao pontapé e, portanto, e demiti-los por incompetência, porque assim... Não se apresenta. Ou seja, isso é uma expressão, não vamos ser. Não, às vezes apetece passar. Às vezes ameaças de agressões, porque isto hoje em dia vivemos tempos em que mesmo essas expressões portuguesas podem ser levadas à letra, portanto é bom deixar aqui esta nota de rodapé, não é? Porque assim, eu estive a analisar os dados, não estive a analisar com a questão da significância estatística, mas os valores que se apresentam no SICO, em termos de número de mortos desde o... 28 de junho? Exatamente, pronto. Nós estamos com valores acima de 300. Nesta altura do ano é expectável que os valores andem um bocadinho abaixo dos 300, portanto 270, 280. De qualquer modo, o valor mais elevado que nós tivemos neste período desta tal onda, entre aspas, de calor, é de 365 óbitos, que foi no dia 30 de junho.
Ontem, por exemplo, aparecem aqui 308, portanto já há um valor quase normal. De qualquer modo, temos que considerar que o verão, mesmo quando há ondas de calor, mesmo quando há um tempo mais quente, mesmo assim é o período do ano com menor mortalidade. É muito normal no inverno nós termos dias com 400 mortos diários, mesmo neste ano em que a gripe não afetou. Portanto, é normal, é expectável que, tendo em conta que o inverno foi extremamente ameno e não houve uma mortalidade elevada, nem pouco mais ou menos, que agora no período de verão haja, infelizmente, é a lei da vida, pessoas com uma situação mais vulnerável e, portanto, Aliás, tu falaste sobre isso no anterior ata diurna. Agora, é curioso, e por isso é que me apetece dar pontapés. Entre aspas. Entre aspas, põe lá as aspas tu. Porque em 2022, não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi numa situação em que era uma situação já pós-pandemia, mas é que andava-se aí a vacinar pessoas ao pontapé sem necessidade contra a Covid. Eu não ouvi um único ai da Direção-Geral da Saúde sobre o excesso de mortalidade. E, aliás, os mídias só pegaram nisso depois de tu teres pegado com notícias que depois replicavam exatamente o que tu já tinhas noticiado. E tivemos a seguinte situação, que eu vou aqui sintetizar. Eu não ouvi um ai sequer da Direção-Geral da Saúde sobre isto, nem depois de se insistir para que eles comentassem. Tivemos 34 dias entre 3 de julho e 5 de agosto de 2022, com mortalidade sempre acima de 300. Sempre. Isto é que é uma completa anormalidade. Dos quais 4 dias acima dos 400. E isto nem sequer era uma onda de calor, porque o que acontece nas ondas de calor? Temos um pico e depois desce. Aqui não, aqui era um patamar elevadíssimo, era um planalto elevadíssimo, e eu não ouvi uma palavra sequer da Direção-Geral da Saúde sobre esta matéria. Se calhar não interessava, não é? Não, mas a questão aqui é a Autoridade de Saúde, a Direção-Geral da Saúde, trabalha para os portugueses, não trabalha para o Governo. Não trabalha para o Governo, nem trabalha para a comunicação social, trabalha para a saúde. Não, e portanto, isso era a situação ideal. Isto aqui chateia-me particularmente, porque, por um lado, se me disserem um excesso de mortalidade de 60 e tal pessoas, nem numa semana ou em 5 dias, estamos a falar de mais 10 óbitos por dia, e portanto isso cai de certeza absoluta num intervalo de confiança e portanto não tem significado estatístico. Agora, quando nós temos 34 dias com mortalidade acima de 300 e na esmagadora maioria dos dias era muito acima dos 300 e até acima de 400, aí nós temos um problema de saúde pública e duradouro. E a Direção-Geral da Saúde não fez absolutamente nada, nem para apurar qual eram as suas causas, porque uma coisa é, nós dizemos assim, há um excesso de mortalidade, outra coisa é dizer qual é a causa da morte deste excesso de mortalidade. E a Direção-Geral da Saúde tem o sistema SICO, com os dados, não são os dados numéricos apenas do número de mortes, mas sabe de antemão as causas mesmo. Quais são as causas e, portanto, permite avaliar quais são, digamos, os motivos, se as mortes estão a ocorrer mais em lares, etc. Isso é que é uma vigilância epidemiológica correta por parte da Direção-Geral da Saúde. E útil, não é? E por isso é que, perante uma situação destas, eu recordo aquilo que devia ser feito em termos de vigilância sanitária por uma autoridade de saúde e não é fazer isto que eles fizeram. E, portanto, eu pergunto o que é que os fez agora falar e não os fez falar em diversos períodos em que tivemos excesso de mortalidade. Em que tivemos alarme. E não houve absolutamente nada. Isto já estamos a falar num período pós-pandemia e particularmente neste período que eu estava a falar. 34 dias com mortalidade acima dos 300, com 4 dias acima dos 400 e não se ouviu absolutamente um ai da Direção-Geral da Saúde. Portanto...
Isso é que é preocupante, não é? É a forma como tem estado a ser utilizado. É porque é tudo enviesado com funções políticas e, para além do mais, é assim, numa situação destas... E, de novo, os jornalistas a falharem, mas eu sobre isso já vou falar também. Não, mas os jornalistas comem tudo aquilo que lhes dão porque não sequer sabem tratar dados. O grande problema nem é fazer jornalismo, há uma falta brutal em Portugal de jornalistas que sabem analisar dados para não ser comidos de cebolada com análise deste género da Direção-Geral da Saúde. E a questão aqui mas já se viu na pandemia que isso aconteceu, isso era o pão nosso de cada dia. Era o pão nosso de cada dia, mas agora a questão aqui é, eles deviam, pelo menos, se lessem o página 1, nós abordámos a questão do excesso de mortalidade durante o período de 2022 e 2023, e repetiam, mas não insistiam, não pressionavam a Direção-Geral da Saúde a explicar o que é que estava a acontecer. Nós nem sequer tecnicamente tivemos uma onda de calor, estar-se a falar em 60 e tal de mortes em excesso durante alguns dias, nem sequer parece-me que seja algo ainda estatisticamente significativo que possa ser apresentado como uma coisa que tenha a ver com o calor. Até porque o calor em excesso foi assim 1 ou 2 dias e a onda de calor tem um impacto enorme quando as temperaturas se prolongam por mais de uma semana. Aliás, eu recordo-me, só para teres uma ideia, não me recordo agora do dia, mas quando temos ondas de calor a sério, pode haver picos de mortalidade em que a mortalidade total em Portugal ultrapassa os 500 por dia. Aí sim estamos numa situação, digamos, bastante grave. Eu sobre este assunto tenho a dizer o seguinte, aliás, aproveito a deixa porque a Lusa também divulgou um estudo de uma investigadora do ISCTE e, como nós sabemos, tudo o que sai na Lusa depois é automaticamente replicado ad aeternum pelos outros mídia devido ao fenómeno do journalism, que é uma praga, uma epidemia que tem afetado o jornalismo de facto, e que tem contribuído para a destruição da credibilidade do jornalismo e dos jornalistas. Mas pronto, esta repetição ad aeternum destas notícias que a Lusa divulga também aconteceram não só nesta questão sobre os óbitos em excesso devido, segundo a DGS, a esta onda de calor, mas também aconteceu com esta notícia da Lusa relativamente ao tal estudo da investigadora do ISCTE. E era um estudo muito curioso, porque as conclusões do estudo apontavam que as pessoas mais religiosas ou com tendência ideológica a cair mais para a direita seriam aquelas mais vulneráveis à desinformação sobre saúde. Olha, vou pegar nesta deixa por um motivo. Para já todos nos lembramos, e eu já comentei esta questão deste estudo no Alterações Mediáticas, todos nos lembramos o que é que aconteceu com o estudo do Instituto Superior Técnico, aquele esboço embrionário. E, portanto, exatamente, penso que os leitores do Página não sabem muito bem o que é que às vezes acontece com os estudos, nomeadamente estes divulgados que caem assim no colo da agência Lusa. E que são replicados acriticamente por todo o lado. Mas aproveito para pegar nisto porque me choca a leviandade com que se fala de temas de ciência e de saúde pública e de desinformação, quando muitas vezes esta forma de divulgar informação descontextualizada, muitas vezes errada, com abordagens que não são as corretas, como foi o caso agora da DGS em relação aos óbitos em excesso nesta onda de calor, mas de facto neste estudo e nas conclusões do estudo é muito interessante que se ponha o tónus nas redes sociais e a culpa naquilo que é informação ou desinformação divulgada nas redes sociais e não se fala na desinformação, no alarme que é feito por entidades públicas e como a saúde pública tem sido utilizada para fins políticos, para fins que nós muitas vezes não sabemos, mas que de facto isso acontece e há desinformação, ou seja, nesta situação é criado alarme, claramente é criado um alarme na população, há um sentimento de medo, sendo que não há aquilo que seria importante, que é
informação, prevenção, ferramentas para a população, explicar a questão do harvesting, a questão do que aconteceu para trás, a questão estatística, ou seja, há toda uma série de informação que não é passada, simplesmente fica a rama, que é o medo, o alarme, a desinformação, noções erradas. Vemos pessoas a falar sobre o tema da onda de calor sem perceber o que é que se passa e, de facto, cientificamente, como é que se deve tratar o tema. E portanto, queria deixar essa nota. Por outro lado, deixar a nota, de novo, na questão dos mídia, que é, caiu-lhes no colo um tema em que podem fazer medo e alarme, toca a fazer medo e alarme, ainda por cima com números da DGS, que aqui há 2 anos, afinal, o excesso de mortalidade não interessava, mas agora já parece que é uma coisa muito relevante. Não, em 2022 era efetivamente uma situação muitíssimo, a olho nu, muitíssimo grave. O que me preocupa, Pedro, é que não se mudou nada. Não só continuamos a ter a Lusa, a dar eco a estudos ou a conclusões de estudos sobre os quais não temos a metodologia, não temos informação concreta, mas que de facto não mencionam a questão da desinformação nos órgãos de comunicação social ditos mainstream, nem a desinformação passada e criada desinformação, ideias, conceitos criados por entidades públicas, como a forma acrítica como depois tudo isto é disseminado, seja estudos, seja comunicados da DGS, seja números que a DGS dá de bandeja à Lusa, ou seja, estamos num pântano que, pelos vistos, na pandemia existiu e continua a existir. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa que será eventualmente um tema para abordarmos mais tarde, mas tem a ver muitas vezes com a forma como alguns investigadores ligados a universidades se aproveitam do estatuto da autoridade de uma universidade para propalar estudos que são muitas vezes mal concebidos ou até são completamente espatafúrdios. O exemplo, claro, foi o do estudo embrionário, do esboço embrionário, que ainda por cima tinha a gravidade de ser coordenado pelo próprio presidente do Instituto Superior Técnico, que aquilo deveria ter levado à demissão do presidente do Instituto Superior Técnico. É uma vergonha que o Conselho Pedagógico do técnico não se tenha debruçado para aquilo. Aquilo é uma vergonha, aliás, se repararem no página 1 temos uma secção que é a Memória do Elefante e aquilo vai ficar ali durante imenso tempo, porque aquilo é uma vergonha e manteve-se e nada se acontece. Relativamente ao ISCTE e a isso tudo que estavas a falar, aqui eu abro uma declaração de interesses. Eu estou ligado, porque eu estou ainda a fazer o doutoramento no Instituto Superior Técnico. Não, no ISCTE? No ISCTE, desculpa. No técnico estagiei há 30 anos, ou coisa do género. No ISCTE estou a fazer... E no ISEC, não trocaste com o ISEC? E no ISEC, exatamente. Pronto, eu tenho muitas alma maters, portanto... mas no ISCTE falas nesse estudo, eu não conheço o estudo, parece-me conclusões, assim, em termos de conclusões globais, um bocado perigoso, porque ainda mais nós temos uma população religiosa, e portanto, mesmo que não praticante, e portanto meter a questão da religião à mistura, como se as pessoas não pudessem entender o que é a espiritualidade e o que é a ciência. Mas eu ainda há dias também vi, e falámos aqui, julgo eu, eu até tenho a impressão que até foi o Serafim que depois acabou por gozar com esta situação, ou não, foi o Brás Cubas, com o estudo, ou o suposto estudo, ou o suposto modelo de um departamento do ISCTE, que tentou adivinhar quem seria o próximo Papa, que falhou, como é óbvio, pronto. E, portanto, eu acho que as próprias instituições universitárias têm que, antes de fazer sair qualquer coisa, analisar se aquilo tem sentido ou se não tem sentido. Talvez seja o que acontece, porque neste momento há uma espécie de ideologia que se está a imiscuir na ciência, não é? E nas universidades. E
que faz com que seja-se rotulado independentemente, ou seja, qualquer pessoa que pense de forma diferente é logo rotulado pela própria academia como da extrema-direita ou da direita radical ou qualquer coisa do género. Quer dizer, julgo que cada vez mais a ciência deve ter cuidado na forma como faz rótulos, de uma forma muito simples. A ciência nunca é simples. Aliás, a questão do excesso de mortalidade nunca é simples. Quando falamos de excesso de mortalidade, temos, por um lado, de verificar se efetivamente existe excesso de mortalidade e depois não esquecer o que aconteceu há uns anos porque não interessava, e agora é que se preocupa em saber porque vem outra vez sempre a narrativa da questão das alterações climáticas. As alterações climáticas é verdade que há um risco de excesso de mortalidade em ondas de calor. Nós não tivemos sequer uma onda de calor, tivemos um verão, uns dias mais quentes, mesmo em dias mais quentes, em que há um aumento ligeiro da mortalidade, mesmo assim é menos mortífero do que no inverno. Um verão quente, e nós temos verões quentes, serão sempre, nesta altura agora do nosso desenvolvimento, serão sempre menos mortíferos do que o inverno. Eu vou dizer sobre este tema uma última nota, o que me preocupa. Como jornalista já há 30 anos e muito a lidar com dados também, com números, posso dizer que detecto um padrão e que é bastante preocupante, que é quando se criam padrões de sensacionalismo e alarme em torno de temas, há um problema grave que vai surgir: descredibilização e falta de confiança da população em determinadas autoridades e em determinados temas. Eu acho que a maior parte dos jornalistas já nem se preocupa com isso. E descredibilização do próprio jornalismo. E qual é o problema disso? É que quando a população deixa de confiar, vai ser muito difícil no futuro recuperar a confiança, e quando se pegam em temas sérios, seja de saúde pública, como foi no caso também na pandemia, seja sobre a questão do clima e sobre algumas alterações, seja sobre o que for que envolva saúde pública, ciência, portanto, temas de relevo, quando começa-se a brincar com isto por questões de sensacionalismo, ou por questões ideológicas, ou por questões políticas, ou porque há investigadores que querem sacar uns milhares de euros para terem ali uns estudozinhos engraçados, com os mídia a darem gás, o que acontece é sempre o mesmo: descredibilização, falta de confiança do público. E isso é complicado. Isso é complicado. Como jornalista, devo dizer que me preocupa este tipo de manipulação e utilização de temas. Mas enfim, é o que nós estamos a assistir de novo. Nós estamos a assistir a uma situação dos últimos anos que é terrível, que é a própria ciência, entre aspas, feita por alguns investigadores e mesmo em muitos jornais, considerarem que, por exemplo, colocar em dúvida uma posição governamental é ser extremista ou negacionista ou coisa do género. Claro, exatamente. Sim. Quando isso não acontecia, nós como jornalistas temos o dever de olhar para aquilo que é a comunicação do governo e verificar se é verdade. Mas não é só jornalistas, em ciência não tem que claro, se argumentar, sim. Em ciência o que é? A questão aqui é, antes de os jornais colocarem em linha, e a própria Lusa, porque é sempre a Lusa que está a ser usada, sempre a Lusa. Claro, mas a Lusa é tudo o que sai do governo, entra e espalha. Portanto, já é uma questão de estratégia. Portanto, porque sai na Lusa e os jornais dizem: porreiro, já tenho aqui uma notícia. Para encher. Vai encher o fim. E portanto, nem sequer olham para aquilo com olhos de ler e perceber se aquilo faz sentido ou não. Pronto, porque aquilo que deveria acontecer era analisar e verificar se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. E confirmar com outras fontes. Confirmar e ir investigar e perceber: ok, a DGS diz isto, mas isto é verdade? Vamos ver com A, vamos ver com B. E não pode ser com entidades que depois dependem ou estão ligadas à DGS, ou comentadores que trabalham em departamentos ou colaboram com a DGS. Tem que se questionar entidades independentes.
Bem, embora cada vez há menos entidades independentes. Mas vamos avançando. Mas vamos avançando bem. Queres agora falar no America Party, depois da zanga entre o Musk e o Trump? Parece que vamos ter aí um partido, um novo partido político nos Estados Unidos, e criado pelo homem mais rico do mundo, e portanto prevês que haja moça, ou é mais uma daquelas ideias do Musk? Eu quando vi o primeiro tweet no 4 de julho, eu pensei que de facto ele estaria a brincar, e ainda tenho essa ideia. Será que ele não estará a brincar com a ideia de criar um partido da América? Porque curiosamente a zanga parece que o Doge era uma intenção clara do Elon Musk, do Musk, que ele acreditou no Trump, e agora a zanga mesmo brutal foi no facto de haver uma redução dos impostos para os mais ricos, não é? E eventualmente até iria beneficiar o Musk, mas o Musk não achou muita piada, porque tinha a ver com a questão da despesa, do aumento da despesa, ou neste caso da diminuição das receitas. Nesse aspecto o Musk surpreendeu-me, porque percebi que de facto ele é um ingênuo nestas lides. Ele ainda não compreendeu qual é o verdadeiro negócio dos governos, infelizmente governos nos países ocidentais, não digo que todos, mas a maioria. E em Portugal é igual. O verdadeiro negócio não é a gestão do bem público, pelo contrário, é a transferência de riqueza dos bolsos dos contribuintes e dos Estados, através de criação de dívida, para as mãos de entidades privadas, sejam elas singulares, sejam elas coletivas, ou seja, sejam elas empresas multinacionais, sejam associações, organizações não governamentais, o que tu queiras, seja indivíduos, eles próprios incluindo, não é? Os próprios políticos. E, portanto, o papel de Trump não é diferente. Quem pensava que Trump não iria fazer isso está enganado. E Elon Musk surpreendeu-me por isso. Ele, afinal, é um ingênuo. Ele não percebeu que, de facto, esta grande e gigantesca despesa orçamentada por Trump vai mais uma vez nesse sentido. E, aliás, nós tivemos vários exemplos, e aqui na Europa temos o exemplo da defesa, que agora o grande roubo à população a nível da Europa é transferir, portanto, cria-se uma desculpa, a desculpa é precisamos de reforçar a defesa, ora, aí está, é mais uma desculpa para dizer o quê? É daqui que agora vai ser feito o grande roubo. Não é que não seja feito de outras formas, mas este agora vai ser um enorme roubo, que é a constituição de dívida a nível europeu, que vincula os Estados-membros, incluindo Portugal que é arrastado para esta nova despesa, que não significa mais do que isso, é roubar dinheiro a Portugal, roubar dinheiro aos portugueses e a todos os que vivem em Portugal, incluindo imigrantes e todos os estrangeiros que vivem em Portugal, para quê? E que pagam impostos e que trabalham aqui, que cumprem com as suas obrigações perante o Estado, e desviar esse dinheiro, criando-se dívida e transferindo esse dinheiro fresquinho para as multinacionais de armamento, as quais depois contratam políticos da Comissão Europeia daqui a uns anos, ou familiares desses políticos, ou que de certa forma acabam por distribuir depois também esses trocos milionários pelos amigos. É isto que nós temos. E financiam partidos e financiam movimentos. Portanto, Musk enganou-se, não percebeu qual é o negócio. O negócio verdadeiro é esse, não é a gestão do bem público, pelo contrário. E nós olhamos os factos. Isto não é teoria. Pedro, deixa-me só dizer, isto não é teoria, é só olhar aos factos, é só olhar para os números. Tu fazes a regra básica, que é seguir o dinheiro, follow the money, e tu vais chegar a essas conclusões. Tiveste isso no setor farmacêutico, vais ter isso agora no setor do armamento e noutros setores. O que é que isto vai causar? Isto vai causar... Achas que o bipartidarismo nos Estados Unidos assim, os democratas... estará em risco com um partido desta dimensão, ou achas que isto não vai vingar? Eu sou claramente a favor de que os cidadãos, já há muitos anos que falo como jornalista e como cidadã sobre isso, sou a favor dos cidadãos se envolverem na vida pública e naquilo que deve ser as discussões dos temas públicos. Mas o que eu estou a falar é... Sobre essa questão, o Partido Democrata claramente pode sair beneficiado, porque nós sabemos que as pessoas que têm estado a seguir Elon Musk em termos dos temas e de certa forma concordam com algumas das suas posições, nomeadamente de corte
parte daquilo que é a despesa do Estado com entidades que sabe-se lá de quem são, e o desperdício, mas são pessoas muito ligadas também àquilo que é o ser conservador, o ser, digamos assim, republicano. Não quer dizer que não haja democratas preocupados com essas situações e com outras, nomeadamente com os temas que tem havido dos ataques aos direitos das mulheres, à questão dos exageros e do radicalismo, dos extremismos na área ligada ao LGBT e à questão dos direitos das crianças e da sexualização das crianças. Há muitos temas, e também os temas de saúde, claro, que tudo isso acabou por levar a esta vitória de Trump. Mas penso que numa primeira leitura parece-me que isto pode ser mais prejudicial para o Partido Republicano do que para o Partido Democrata, a não ser que, de facto, este partido da América e de Musk consiga agregar algumas figuras públicas que atraiam os votantes democratas. Nós sabemos que existem vários partidos nos Estados Unidos, não é? Mas há um bipartidarismo. Mas no regime norte-americano é extremamente difícil que os pequenos partidos se tornem grandes e que tenham e tu viste o esforço que foi feito pelo Kennedy, por exemplo, e que acabou por ser aglutinado e fazer o acordo com o Partido Republicano. A questão aqui é saber se vês nos Estados Unidos a possibilidade de um partido como o American Party, com obviamente o dinheiro todo que o Musk poderá canalizar, se assim o desejar, não é? Se isto não for apenas uma brincadeira, achas que pode quebrar, tem capacidade para quebrar essa hegemonia? Porque eu estou-me a recordar, por exemplo, num outro país onde o bipartidarismo é histórico, não é? Que é no Reino Unido, onde ora são os conservadores, ora são os trabalhistas, não é? E nos últimos tempos o partido do Nigel Farage, o Reform AQ, UK, sim, está em crescimento, não é? E até já há uma sondagem relativamente recente, do mês passado, em que lhe daria a vitória nos lugares do Parlamento, não é? Muito acima do Partido Trabalhista, e víamos que o Partido Conservador já está mesmo abaixo dos liberais. Isso também, se olharmos um bocadinho para aquilo que está acontecendo na Europa, e até em Portugal, não é? Em que o Partido Socialista acaba por ser agora a terceira força política do Parlamento português. Achas que está a haver uma revolução bastante grande a nível dos sistemas políticos do mundo ocidental depois no pós-guerra, porque grande parte dos sistemas democráticos vem do pós-guerra? Não, e vou dizer-te porque é que eu penso isso. Porque eu olho para os factos e para os números. Enquanto eu não vir, de facto, uma efetiva redução da despesa, um afastamento da tendência de aumento de dívida ou de contrair dívida para, por exemplo, programas de armamento, enquanto eu não vir que não se põe um ponto final ao roubo à população, à transferência de riqueza dos bolsos dos contribuintes para as mãos de multinacionais, seja de que indústria for, desculpa, mas não há absolutamente, portanto, mudança nenhuma. É apenas a entrada de novos atores, mas para a mesma peça. Que acabam por ser pessoas que já vinham de outras, de uma vida política anterior. E a não ser com algumas exceções, e tens o exemplo, por exemplo, de um partido regional na Madeira, que um dos fundadores também vinha já de uma vida política anterior, vinha neste caso do PS, um dos irmãos Sousa, e falo do JPP, mas partidos ou movimentos que tenham sobretudo um movimento de cidadãos, cujo objetivo seja a gestão correta do bem público e melhoria da vida da população, eu não vejo. O que eu vejo é continuar-se, e acho que o Musk acabou por
perceber isso rapidamente. O que tu continuas a ter não é uma disrupção, pelo contrário, é apenas uma mudança de mãos daquilo que é a tarefa de roubar a população. Eu agora parece um bocadinho o Luís Gomes a falar, mas não é a questão só dos impostos, é mais grave do que isso. É de determinação e escolha de políticas que têm na sua base subjacente a transferência de riqueza. A medida é muito simples, é transferir de um sítio para o outro. Enquanto eu não vir a mudança de fluxo financeiro, enquanto não vir melhorias na vida concreta das populações, enquanto eu não vir que não há idosos a morrer devido à desidratação, enquanto eu não vir que em Portugal os lares são devidamente fiscalizados e não há licenças dadas a lares que depois, e viu-se isso na pandemia, e viu-se isso noutras alturas, abandonam e negligenciam os mais velhos. Ou enquanto não virmos pessoas que de facto trabalharam uma vida inteira e ganham pensões miseráveis, ou crianças em situação vulnerável. Enquanto eu não vir uma mudança nesse aspecto, continua a haver o mesmo. No caso de Musk, ele é, digamos assim, um cidadão, portanto, vamos ver o que é que acontece, não sabemos. Pelo menos no caso dele, ficou pelo menos claro que, tendo em conta que até poderia beneficiar dessa redução dos impostos aos mais ricos, que, pelo menos a sua atitude acaba por se poder louvar, não? Sim, eu acredito que ele seja... Até pelo seguinte, porque ele está agora sujeito às represálias do Trump, porque já o ameaçou de cortar financiamentos... E até de o deportar. Eu vejo que ele tem aprendido, aliás, viu-se isso até na pandemia, ele aprende com a experiência. Ele vacinou-se, por exemplo, ele teve ali uma série de coisas, ele vai aprendendo com a experiência, vai percebendo que de facto tem que olhar para as coisas de um modo racional, tem que deixar às vezes de confiar tanto, não é? É engraçado ver isso num bilionário que criou um mega império. Mas ele, para mim, vejo como alguém independente e vejo como uma pessoa que de facto olha a números, e eu gosto de números. Os números não enganam, os números são muito básicos, muito simples, muito verdadeiros e infelizmente... Mas claramente, ao contrário, por exemplo, e o próprio Trump naquela altura da instabilidade no comércio internacional até se gabava de ter amigos que tinham beneficiado dessa situação em termos de bolsa, não é? No caso do Trump, do Musk, o Musk podia-se ter calado, discordava daquilo, mas continuava a beneficiar das benesses que diz muito do Musk, outra vez do Governo Federal. Vamos olhar para números, eu gosto muito de números. Musk enterrou 44 milhões de dólares. Sim, mas que é uma milhões de dólares. Sim, mas que é uma gotinha de água na riqueza dele. Era quase como tu chegares e dás mil milhões de dólares. Temos o billion e para ter o Twitter. Sim. Portanto, uma rede social, numa altura em que a grande rede social no mundo era o Facebook, da Meta, o Instagram, da Meta, do Zuckerberg, que alinhava completamente com os governos e que fazia aquilo que os mídias fazem em relação a governos e entidades públicas, que é submete-se e alinha e beneficia e lucra com tudo o que eles implementam. O Musk comprou a rede social Twitter e transformou-a no X, quando numa altura em que estávamos a ser cercados por políticas de censura graves. Cientistas de topo eram censurados, jornalistas eram censurados, ativistas eram censurados, banidos do discurso público. Portanto, e ele comprou, não me parece ser uma pessoa muito preocupada com a questão, quer dizer, ele podia ter agarrado nesse dinheiro e ter feito outra coisa, não é? Parece-me. Nós vamos ter que fazer aqui uma pequena interrupção, porque estamos a gravar isto aqui em casa e temos ali um gato a roçar a porta. De qualquer modo, Elizabeth, é muito curioso que estás a falar sobre a questão daquilo que o Musk fez em relação à compra do X, não é? Mas quer dizer, aquilo de qualquer modo representa a compra
compra do Musk do X representou uma percentagem que eu não sei qual terá sido, portanto aquilo foi 44 mil milhões, não é? Aquilo mesmo assim representa, estava aqui a tentar fazer aqui umas contas rapidamente, representa entre 12% e 15% da sua fortuna. Não é essa a questão não é essa. Portanto, a questão é que quando ele em outubro de 2022 fechou a compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares, teria sido bom se fosse 44 milhões, mas não, 44 mil milhões. Milhões, está bem, mas eu estava aqui a ver, e estava aqui a fazer os cálculos, isto representa entre 12% e 15% da sua riqueza. Não é essa a questão, ele poderia ter agarrado nisso e ter feito outra coisa, até porque ele tem os seus próprios projetos, ele tem vários projetos dentro daquilo que é o seu mundo de negócios e, portanto, ele teria muita coisa com que se entreter. O que o incomodou, mais uma vez eu sinto que ele aprende com a experiência, o que o incomodou foi ver o gado, entre aspas, as ovelhas, a serem conduzidas todas para um caminho que foi na altura da pandemia, e viu a quantidade de vozes que eram censuradas, incluindo jornalistas, portanto, e de cientistas de topo. Ora, quando nós estamos a viver já num ambiente de ditadura como aquele em que estávamos a viver naqueles anos da pandemia, em que as vozes são censuradas não por estarem erradas, mas por simplesmente discordarem daquilo que é, ou não irem em linha com aquilo que é a narrativa oficial de governos. Isso é gravíssimo, isso é a definição em si da ditadura. E, portanto, ao ver isso, e ao conseguir criar um espaço, ele furou e criou uma espécie de um buraco numa malha e que alastrou, que é, nós por pouco, ele pôs um pé na porta daquilo que poderia ser uma ditadura globalista, digamos assim. Não gosto muito de usar a palavra globalista, porque hoje em dia há muito tonos nessa questão do globalismo e da globalização, mas de facto ele conseguiu pôr um pé na porta e nós hoje já temos nas outras redes sociais uma atitude muito diferente naquilo que é o discurso público. O que para mim, quer dizer, eu nasci em abril de 74, eu estou sempre a sublinhar isto, porque de facto, como é que é possível termos chegado aí? Portanto, ele poderia ter feito outra coisa com 44 mil milhões de dólares, mas comprou essa rede social e meteu-se no caminho, como tu viste, de críticas atrozes. Já sim, sim. Aliás, ele, segundo sei, terá, digamos, doado para a campanha direta e indiretamente, para a campanha do Trump, para a eleição do Trump, cerca de 290 milhões. Portanto, deduzo que ele tenha mais dinheiro, muito mais dinheiro para criar este Partido da América, exatamente, o America Party, que curiosamente também pode ser traduzido para festa, não é? O Party. Exatamente, sim, pronto, pode ser, ou seja, ele tem muito dinheiro para criar esta festa, não é? Este America Party. E aí com muito dinheiro, ele nos Estados Unidos, com muito dinheiro, consegue-se fazer muita coisa em termos políticos. Mas nos Estados Unidos aquilo é uma espécie de show business, portanto funciona consoante tu tens personalidades, claro, consoante tu tens show-off e consoante as modas e as tendências. Mas sem dúvida que aquilo é tudo um espetáculo, não é? Tudo é transformado num espetáculo. O que a mim me agrada... Não, só para ter uma ideia, quer dizer, um orçamento aqui, não me recordo, mas um orçamento aqui em Portugal de um partido político, eu julgo que não chega sequer a 1 milhão. Não vamos falar sobre financiamento de partidos, porque não, estou a falar em termos de campanha eleitoral, portanto, se ele tem 270 milhões e era apenas mais um dos financiadores da campanha de Trump, se ele meter uns 1.000 milhões para esta America Party, pode ter o esquema de financiamento do Partido Democrata é enorme e vem inclusive de organizações para as quais foram canalizadas fundos federais. Portanto, organizações recebiam fundos federais que, por sua vez, depois canalizavam para financiar o Partido Democrata, que, por sua vez, depois definia as políticas que canalizavam os fundos federais para aquelas organizações. Sim. E, portanto, os lobbies nos Estados Unidos é outra onda. É outra onda. E depois toda a indústria, as indústrias que são, e os multinacionais favorecidas em políticas, depois são essas que financiam os vários candidatos. Portanto, não quereria ir por aí, porque senão teríamos mesmo que ter aqui os números todos e a análise toda. O que me agrada, isso sim, independentemente de ser o Musk ou outra entidade, outra pessoa qualquer, é haver envolvimento de cidadãos, portanto, pessoas
que não estão ligadas a partidos, no sentido de fazerem parte deles, de estarem a querer fazer algo na política. Isso agrada-me, seja nos Estados Unidos, seja em que país for. Bom, vamos para o terceiro tema. Qual é que queres falar? Do Diogo Jota? Sim, eu penso que poderíamos falar aqui desse tema. É um tema que sem dúvida é incontornável nesta última semana e é um tema que nos vai marcar a todos, vai marcar estas gerações. Quer dizer, eu assisti aos meus filhos e aos amiguinhos agora esta semana bastante tristes e impressionados com esta tragédia. Embora também mais uma vez exacerbado pela própria imprensa, não é? Porque à volta da trágica morte do Diogo Jota e do irmão, montou-se mais uma vez um circo transformou-se uma tragédia mediático com diretos consecutivos na televisão, desrespeitador. Na televisão para quem chega, quem não chega, quem vem, quem não vem, inclusive agora o tema depois e os close-ups dos dois rapazes serem enterrados. Agora o grande tema é se o Cristiano Ronaldo deveria ter vindo ou não deveria ter vindo, e portanto andamos de circo em circo com a desgraça. Não há respeito, e isso é mau para o jornalismo, como sempre, porque desrespeita tudo aquilo que são os valores básicos e o bom senso que deve ser aplicado, a ética, a deontologia que deve ser aplicada. Aqueles close-ups que ocorreram e que eu não dou audiência a isso, mas nas redes sociais depois são amplamente difundidos também, os close-ups portanto o zoom feito aos rostos de familiares dos dois jogadores é lamentável. A exploração do sofrimento alheio numa hora deste género, numa hora destas, é uma coisa que me impressiona. Como é que há jornalistas a fazer isso, como é que há editores, como é que há órgãos de comunicação social a explorar isso para lucro. E depois as pessoas que dão audiência, porque nós sabemos que depois as pessoas têm aquela coisa do voyeurismo e de querer ver, mas o jornalista tem que ter essa noção, não é? Portanto, não quer dizer que não vá cobrir o velório, não vá cobrir o enterro. Claro que este é um tema que não é só nacional, é internacional. Agora, com respeito, com dignidade, de facto honrando também aqui a memória dos que infelizmente foram as vítimas desta tragédia. Sobre este tema, já falei sobre isso no Alterações Mediáticas, aquilo que eu chamo o jornalismo abutre. A questão do Ronaldo parece-me uma questão de respeito e bom senso. O Ronaldo também, eu não li o que ele indicou sobre isto. Ele não falou, a única coisa que quem falou foi a irmã. O que eu vejo é uma questão de bom senso. E compreende-se, porque depois lá teríamos um circo à volta do Ronaldo, se ele chorava, se não chorava, se fazia isto, não, e o Ronaldo é uma estrela global. O Ronaldo estando presente em qualquer evento, apagaria aquilo que é a memória que ali estava a ser honrada, a memória daqueles dois jogadores, Diogo Jota e André Silva. E nem é relevante, acho eu, quem vai ou quem não vai. Quer dizer, há muitas formas de prestar homenagem, de estar presente e ajudar e apoiar a família. E penso que isso é óbvio, mas pronto, nem sequer seria necessário falar sobre isto se houvesse o mínimo de bom senso que infelizmente às vezes não existe. Tudo que seja homenagens a ele e à pessoa agora, sobre a tragédia do Diogo Jota e do irmão, sim. Agora, tudo aquilo que a mim choca-me particularmente é aquela cobertura de jornalismo abutre, que vende, eu sei que vende, claro que e nós olhamos, mesmo assim olhamos para a imagem, mas o papel do jornalismo é exatamente evitar esse olhar voyeurista do sofrimento alheio. Sobre a questão da tragédia em si, claramente eu penso que as autoridades também estarão a analisar, porque obviamente merece uma investigação, sendo o carro aparentemente alugado
a empresa que fazia a manutenção do carro trocava ou não os pneus regularmente. Aparentemente, o local onde houve o acidente, 8 dias antes, tinha havido um outro acidente também grave naquela mesma zona com um despiste. Portanto, as condições em que estavam havia, tudo isso, obviamente que não vai acalmar o sofrimento daquela família, não vai trazer, infelizmente, as pessoas de volta, mas vai prevenir que outras tragédias possam ocorrer ali naquele lugar, e é para isso que também servem as investigações e o apuramento dos factos. E deixar aqui também, obviamente, um lamentar das mortes. Sim, e depois coloca sempre em causa a questão de termos veículos automóveis com aquelas velocidades estonteantes, porque... É assim, são complicados. Assim, um acidente daquela natureza e é uma velocidade que, quer dizer, para aquilo ficar assim... estaria muitíssimo acima dos 200 km. Um carro daquela natureza requer muita perícia para ser conduzido. Eu não, sobretudo numa situação limite, como numa ultrapassagem, a aceleração pode de facto gerar uma velocidade elevada rapidamente, que é essa a diferença daqueles bólidos, né, daqueles carros para outros, para um carro Renault, tu rapidamente acelerando, ganhas uma velocidade muito mais elevada do que num carro, pronto. Em todo o caso, eu não sei a que velocidade é que ia. O que eu sei é que, de facto, aparentemente, aquele local, mesmo para um carro simples, como um Renault, constitui perigo, porque não teria havido um acidente 8 dias antes também naquela zona, ou terá sido uma coincidência, não sabemos. Para isso é que é necessário haver, de facto, essa averiguação e também responsabilidades de quem alugou aquele carro. Aquele carro acelerava do 0 ao 100 em 3,6 segundos. Certo, portanto. Mas os pneus tinham que estar em condições, naturalmente. Se a via não está em condições de estar em funcionamento, tinha que estar encerrada. Porque há que apurar se a via estava em condições ou não, e claro que eu continuo a dizer, penso que averiguar tudo o que aconteceu serve sobretudo para prevenir, nem que seja para criar melhores práticas, nomeadamente para as empresas que alugam este tipo de veículos, para quem pode conduzir este tipo de veículos, se é necessário ter uma carta especial, se é preciso fazer formação especial, se estes carros devem ou não andar na via pública. Por exemplo, devem este tipo de carros andar nas vias públicas normais? Não sei, assim, nós todos, quem conduz nas autoestradas, vê que passam às vezes por nós a velocidades completamente que nós nem os vemos passar, digamos assim. Errei por meio segundo. Aquilo atinge uma aceleração do 0 aos 100 em 3,1 segundos. Aquilo tem uma potência de 640 cavalos. O meu carro acho que tem 100. Imagino que é apanhares um buraco e um pneu rebentar. E uma velocidade máxima de 325 km/h. Mas atenção, mesmo que vás num Renault a 100 à hora, se um pneu te rebenta numa estrada em que tu estás numa altura em que estás a fazer uma ultrapassagem numa estrada em más condições, numa via que pode ter ali uma curva ou outra situação qualquer, à noite, a perícia do condutor será relevante, mas sobretudo há coisas que são tragédias que infelizmente acontecem, não é? E tu não, por muito que tivesses uma medida, um comportamento mais preventivo, agora, penso que há lições a tirar para a questão de se poder prevenir outras situações, outras tragédias, não é? E obviamente apurar compensações, porque esta família, mesmo que agora se possa dizer mas a família já tem muitos apoios e muitas ajudas e o facto do clube do Liverpool ir pagar à família até o resto do contrato, tudo isso não invalida, porque lá está, não se vai recuperar infelizmente estas vidas, mas vai sentir um bocadinho de justiça, não é? Sim, de qualquer modo, em muitos contratos isso já está previsto e há os seguros, essas coisas todas que vão ser acionados, portanto isso à partida estaria sempre garantido. Agora a vida dele já não se recupera, portanto a questão aqui é a velha questão da contenção da comunicação social relativamente à cobertura de eventos
desta natureza. Bom, vamos muito rapidamente para o último tema, também tem a ver com desporto, que é a forma física do Djokovic aos 38 anos. Ontem vimos, era uma partida, julgo que era da terceira ronda, portanto, aquele de Wimbledon. Em Wimbledon. Julgo que foi a 100ª vitória do Djokovic em Wimbledon. Ele está com 38 anos. É apenas o terceiro. Enfrentou o seu compatriota, que tem um nome um bocado esquisito, mas tem 25 anos. Esquisito para nós, Pedro. E limpou o rapaz com os parciais, se não me engano, de 6-3, 6-0 e 6-4. E fez jogadas espetaculares e, portanto, se tornaram virais já. Eu por acaso tive a sorte de ver aqui passa a publicidade em direto na Sport TV. Há uma jogada fantástica, mas é sobretudo uma coisa que é fascinante e que se encontra em poucos desportistas. Talvez o Ronaldo seja também um outro exemplo, que é com já um palmarés brilhante, já ganhou tudo durante não sei quantos anos, sempre no topo, e com uma garra que às vezes não se vê nos jovens. Curiosamente, e é uma coisa dois atletas, espetacular. Um com 40 anos, o outro com 38, mas dois atletas que nas entrevistas apontam sempre o mesmo. O que está na cabeça é muito importante, ou seja, o cuidar da mente e cuidar da cabeça. E recordo que Djokovic foi um dos grandes resistentes a tomar a vacina contra a Covid-19, dizendo até um jornalista do BBC... E com grande penalização até do ponto de vista desportivo e pessoal, não é? Esteve quase porque detido... no Open... Não, teve detido. Não é quase, teve mesmo detido, formalmente teve detido, para depois ser deportado quando foi do Open da Austrália, se não me engano, em 2022. Como é que é possível? Mas isto e ele resistiu, e ele efetivamente resistiu. Aliás, ainda devemos saber se o Ronaldo se vacinou contra a Covid. A minha tese é que eu acho que ele não deve ter corrido esse risco. Eu só estou a falar desse tema, mais uma vez, e sendo uma pessoa que claramente sou pró-vacinas e a favor de vacinas, mas também sou pró-precaução, seja em saúde, seja o que for. Exatamente. Aliás, eu quando digo que o Ronaldo, espero que não tenha corrido esse risco, é porque considero, e todos os dados revelam isso, cardíacas, sim. Que não tem a ver com isso, que para uma pessoa como o Ronaldo, com a idade do Ronaldo, com a condição física do Ronaldo, a Covid não era sequer uma doença de risco. E, portanto, não temos que estar a tomar medicamentos quando não temos risco de uma doença. Portanto, é nesse aspecto que eu acho que ele deve-se ter aconselhado e deve ter tomado a decisão melhor para prevenir e para continuar em alto nível e estar agora com 40 anos. Já nem sei se ele tem 41 anos, 40 anos e estar ainda para as curvas do ponto de vista desportivo. Mas falei desse ponto só para dizer o seguinte: alguém que na posição de Djokovic tenha conseguido resistir à pressão e àquilo que foi o assédio, o bullying de que ele foi alvo, numa altura em que quem optasse por se manter sem as vacinas era de facto perseguido e segregado. E ele, recordo-me dele ter dito a um jornalista da BBC, penso que foi da BBC, em que lhe perguntou, mas porquê que, por causa de uma questão de tomar um fármaco, uma vacina, está a abdicar de mais troféus? E ele ter respondido que não há nada mais importante do que ele ser soberano sobre o seu próprio corpo. E isto mostra uma resistência e uma capacidade de integralmente conseguir seguir os seus princípios e os seus valores, que é raro. E portanto, penso que o que tem em comum esta performance física e desportiva do Djokovic e do Ronaldo, pelo menos olhando para aquilo que são os factos, que é o que eles vão apontando em entrevistas, é o domínio que eles têm em termos mentais e das decisões que tomam para si, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre a sua condição física.
porque depois em campo não é só o corpo que aparentemente contribui, é a forma mental, é a resistência mental. De facto, eu digo isto porque de facto era preciso ser um atleta muito resistente em termos mentais, psicológicos, para conseguir resistir àquilo que foi a pressão enorme que houve na pandemia. Mas em todo o caso, só para dizer também isto, que Djokovic foi apenas o terceiro atleta a conseguir ter 100 vitórias em Wimbledon, depois de Martina Navratilova, 9 vezes campeã, e Roger Federer, 8 vezes campeão. Já agora, parabéns a Djokovic. O Djokovic tem 38 anos, neste momento está em sexto lugar no ranking, mas ele começou a sua carreira profissional em 2003, vejam lá, portanto já vai há 22 anos, não é? E chegou pela primeira vez ao ranking, ao primeiro lugar do ranking da ATP em 2011 e julgo que no ano passado ainda chegou a estar no número 1. Julgo que no ano passado ainda conseguiu e mesmo assim está com um nível de um nível elevadíssimo, e ontem foi um gosto ver a jogar e a cilindrar um rapaz de 25 anos que nem jogou mal. A questão aqui é que o outro não jogou mal. E lá está, é também um jogador muito espiritual, é um jogador que de facto cultiva o seu lado espiritual e que encontra também na família uma grande base. É aquilo que ele sempre refere também em entrevistas, é de facto aquela âncora que é a família, mas também a espiritualidade. E olha, certamente que naquele estudo, aquela senhora, nas conclusões, incluiria certamente pessoas como o Djokovic naquelas conclusões. Uhum. Bom, Elizabeth, ficamos por aqui com uma hora de ata diurna, também já não o fazemos há algum tempo. Vamos regressar sempre que nos for possível. Os nossos ouvintes que nos perdoem às vezes a falta de periodicidade, mas também procuramos dar uma aposta maior em termos de escrita de notícias e de opiniões, e vamos continuando agora ainda neste julho, ia dizer verão, neste verão quente. Esperemos que não com ondas verdadeiras de calor, porque aí é que vamos ver o que é que vai acontecer, e vamos ver depois também o que é que a Direção-Geral da Saúde vai dizer. Provavelmente vai culpar as alterações climáticas, porque o que acontece é que temos meios suficientes para atenuar as temperaturas elevadas. O mesmo acontece com os fogos florestais. Vamos ver como é que vai decorrer o verão. De certeza absoluta, se correr mal, já sabemos qual é o bode expiatório. Se a culpa não é do vento, é do calor, se não é do calor, é da chuva, se não é da chuva, é dos raios. Há sempre um alibi perfeito para depois desculpar a incompetência daquilo que é o uso dos recursos públicos e do poder e daquilo que é que são as tarefas de certos organismos públicos. Eu quero só despedir-me aqui dos leitores hoje, de facto, deixando apenas uma nota de pesar e de lamentar bastante a tragédia que afetou aqui a família e os jogadores Diogo Jota e André Silva, mas também deixar aqui também um tom de parabéns, por outro lado, a Djokovic, salientando e destacando não tanto a sua atuação ou a sua performance como desportista, como atleta, que é magnífico, mas sobretudo o ser uma pessoa espiritual, mas com um elevado espírito crítico, de saber os seus princípios, ter os pés na terra e ter os seus princípios no sítio certo. E ficamos com esta mensagem. Até breve, e contigo mantemos o contacto, Elizabeth. Um abraço para todos. Um abraço para todos os nossos ouvintes e ouvintas, não é? Não vamos por aí. Não, porque se é ouvintes, devíamos reforçar a questão da língua portuguesa. Sabes que não é assim o plural. Não percebo porque é que temos que perder tempo. Isto é uma perda de tempo. Assim teria que ser. Não, isto tem a ver com essa coisa absurda, não é? Que é incluir todos. E, portanto, na palavra ouvintes,
na verdade, nós não estamos a discriminar positivamente os homens e as mulheres. E, portanto, devia ser para os ouvintes, para as ouvintas e para os ouvintos, não é? Devia ser um bocadinho assim. Assim, se nós podemos seguir como humanidade por um caminho de progresso e de evolução, porque é que temos que cair na estupidez e na idiotice? Eu não compreendo, mas pronto, há quem queira ir por aí, perder tempo e desviar as atenções enquanto se desviam as atenções. E com isto foram mais, o povo é enganado. Foram mais 2 minutos. Até breve, até breve. Obrigada, até breve.